Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a experiência que desliga a gravidade do corpo. Bora construir esse negócio. Seguinte, a única coisa que você vai precisar, que é um pouco mais cara, que você vai ter que comprar, sei lá, no supermercado, é um espelho. A gente vai usar aqui um espelho de 60 por 40, é mais ou menos o padrão que você encontra de espelho de banheiro, tá? Preciso confessar pra vocês que a gente tinha feito essa linda caixa em MDF de 6mm cortada no laser. Ficou uma maravilha, mas a gente sabe que assim não é todo mundo que tem uma máquina laser no fundo da garagem, então vamos fazer de papelão. Tem só uma conta que você precisa fazer para construir a caixa, que é a seguinte: provavelmente você não vai comprar um espelho que tem exatamente 60 centímetros desse lado. Então, como é que você calcula o tamanho da caixa a partir do espelho? Você vai medir o lado maior do retângulo e dividir essa medida por raiz de 2. Só para ficar claro de onde vem esse número, se você tiver um quadrado e esse quadrado tiver 1 metro de lado, por exemplo, a medida da diagonal vai ser 1 metro vezes raiz de 2. Só que no nosso caso é o contrário, a gente já sabe a diagonal, mas a gente não tem o lado. Então, em vez de multiplicar por raiz de 2, eu divido por raiz de 2, que vai ser o seguinte: a minha diagonal, o meu espelho ali é 60 centímetros e eu divido por raiz de 2. Se na sua calculadora não tiver raiz quadrada, raiz de 2 é mais ou menos 1,4. O resultado é esse aqui. O resultado dessa conta vai ser essa medida aqui, tá? A aresta do nosso cubo. E é importante dizer que a aresta da parte de dentro, tá? Então é isso aqui, que vai ser menor do que a medida do lado de fora, porque o lado de fora também tem a espessura do material que você está usando. No nosso caso aqui, dá 42,5. Você pode deixar uma margenzinha aí de uns 2mm a mais, tá? Só para encaixar o espelho sobrando um pouco. Vamos começar cortando a base. Você pode perceber que tem esse buracão aqui, que é para a pessoa passar o pé. Muito importante, tem uma diagonal aqui na caixa, que esse buraco não pode passar, tá? Porque o espelho vai ser apoiado aqui no meio. Se você passar o buraco, não vai dar certo. Vou trocar a lâmina do estilete porque papelão precisa de estilete bem afiadinho. A medida desse quadrado que eu tô cortando é um pouco maior do que aquela que eu falei, porque eu tenho que considerar o papelão que vai por cima dele. Tava aqui resmungando por causa do tamanho do meu esquadro, que é muito pequenininho, mas eu posso usar o espelho como esquadro. Para fazer o buraco, eu estou calculando uma faixa lateral de 4 centímetros, que vai ser a gaiola, a estrutura da minha caixa toda. Tenho que ver se meu pé cabe no buraco que eu vou cortar aqui. Se o seu pé não couber, você pode cortar um pouquinho dessa borda, não tem problema. Meu pé tá passando, mas eu vou cortar uma margem aqui, que eu tenho certeza que isso aqui vai ficar enroscando em mim e eu não quero. Ficou parecida, né? Agora vamos fazer essas estruturas aqui. Vamos combinar uma coisa? Já deu para pegar a lógica do que a gente tá fazendo, né? E você sabe que dá para fazer cortando no estilete, mas você precisa ver o que o laser faz com papelão. Eu preciso de 24 barrinhas de papelão de 4 centímetros de largura e pelo menos 45 centímetros de comprimento. A vantagem de usar o laser é que o papelão é um material que corta muito rápido, muito mais rápido que MDF. Preciso confessar uma coisa pra vocês. Às vezes a gente constrói umas coisas legais de papelão aqui no Manual do Mundo. A gente já fez, por exemplo, uma máquina de catar bichinhos. A gente já fez aquele fliperama de basquete. Mas a gente percebeu que vários canais mostram um estilete, às vezes cortando ali. Quando você olha de perto, tenho certeza absoluta que eles cortaram no laser. Porque o corte fica muito perfeito, olha só. Não é fácil de perceber que isso aqui foi queimado para cortar. Não dá para ver nada queimado aqui. Acho que aqui eu não preciso explicar muito para vocês. Eu estou montando um cubo usando essas barrinhas de papelão. Estou tomando bastante cuidado para a cola quente não ficar muito aparente no final, tá? Eu não quero ver um monte de cola quente escorrida na minha caixa. Essa preocupação eu tenho só na parte da frente da caixa. A parte que vai para trás, que ninguém vai ver, tudo bem. Eu posso melecar tudo, que não tem problema nenhum. Uma outra preocupação aqui é que a estrutura fique forte o suficiente para erguer o espelho, porque o espelho não é a coisa mais leve do mundo e se ele cair no chão também não vai ser uma coisa muito bacana. Vamos botar o espelho? Encaixou bonitinho. Ops. Encaixou bonitinho. Sobrou aqueles milímetros que eu calculei. Vou falar pra vocês que a gente não tava com muita vontade de fazer isso, mas se colar o espelho na caixa fica muito mais resistente. Em cima do espelho é legal a gente colocar uma barra de papelão pra disfarçar, assim você não vê a borda do espelho. Eu vou fazer a mesma coisa embaixo. Caixa pronta e olha só que coisa doida. Você acha que tá me vendo atrás dessa caixa, mas eu não tô atrás dela não. Eu tô aqui.
Antes de eu sair flutuando por aí com essa caixa, só vamos entender qual é que é a lógica física disso aqui. Por que eu consigo fazer um pé voar dentro desse negócio? Uma propriedade muito legal do espelho é a seguinte: a distância do meu nariz até o espelho é a mesma do espelho até o reflexo do meu nariz. Então o que você está vendo aqui agora é só metade da caixa, a outra metade é totalmente reflexo. Só que ela parece a caixa porque a distância é exatamente a que seria se fosse a caixa completa. Só que aí tem um detalhe do corpo humano nessa história. O nosso corpo também é espelhado. A gente tem um lado que é idêntico ao outro. Quer dizer, é quase idêntico, né? Na real, se você pegar uma foto minha, cortar no meio e espelhar, você vai perceber que não fica exatamente o meu rosto, mas um lado é bem parecido com o outro. Então, se eu colocar a perna esquerda aqui na frente do espelho, vai ter um reflexo e você vai imaginar que aquele reflexo é a minha perna direita que tá ali, porque deveria ter uma perna direita ali mesmo. No momento em que eu levantar o pé esquerdo, você vai ter a impressão de que eu tô levantando os dois. Na prática fica bem mais legal. Na hora de fazer a brincadeira, você tem que ficar esperto com o chão, porque tem que parecer que o espelho é uma continuidade do chão. O que você está enxergando aqui agora, provavelmente você está vendo algum pedaço da piscina, o piso está todo desalinhado. Não dá para convencer alguém de que isso é uma imagem real e não um reflexo. O ideal é você alinhar uma coisa com a outra. Vamos ver se vai dar certo. Aqui na grama, que o chão é mais uniforme, o efeito fica perfeito. Pode ver que você está imaginando que tem lá o esqueleto do cubo tá ali, mas não tá, você está vendo só metade dele. Então eu coloco a perna aqui, ela desaparece. Aí eu coloco a outra. Você tem a impressão de que eu estou mostrando as duas. Vou tentar me puxar pelo cabelo. Pensa que é fácil flutuar? 83 quilos aqui não tá fácil de segurar no ar, não. Vale um joinha ou não vale um joinha? Eu pus um bloquinho aqui porque tava muito difícil ficar na ponta do pé. É muito mais fácil na hora que eu tô flutuando ficar em cima do bloquinho, porque as duas pernas ficam na mesma altura. Para esse efeito funcionar bem, a gente precisaria de um chão completamente uniforme, porque eu posso mexer o espelho que você não vai ter a impressão de que tem alguma coisa se mexendo ali. Tô voando dentro da caixa. O último efeito agora que é muito louco. Usando esse mesmo princípio que eu falei pra vocês, de o espelho usar o nosso corpo que já é espelhado pra parecer que uma parte parece a outra, mas que não parece, vamos tirar esse espelho aqui pra eu voar de vassoura. É nessas horas que a gente descobre que o pintor não foi lá muito caprichoso, né? Tentar manter o espelho em pé aqui, sem o risco de cair pra frente. Agora eu tenho que alinhar o espelho daquele jeito, em que o reflexo do piso pareça que é a continuação do piso. Mano, é muito louco voar de vassoura! Mas é difícil manter equilíbrio em cima dela aqui. Não é? As bruxas, elas penam, viu? Deve ser difícil de aprender esse negócio. Esse aqui é facinho de fazer, hein? 3 mãos. Aí tá muito bom. Se você curtiu essa experiência e está com vontade de fazer em casa, dá uma olhada antes numa outra, que é a ilusão da cabeça cortada. Essa é muito estranha e só vai 2 espelhos.